Não, a gente começa de forma ativa na gestão de fundos agro em 2020. Então, se 2024 foi um ano conturbado para o agro, 2020 foi o ano mais conturbado da minha vida. Então, a pandemia era algo completamente inesperado, rasgou muito do que a gente aprendeu de processo em termos de crédito, era muito imprevisível o que aconteceu, e a gente tinha uma gestora começando com um objetivo de investimento em crédito, de originação própria. Originação própria significa que a gente viaja para algum lugar, origina uma oportunidade, constrói essa solução e entrega para o empreendedor. A gente estava em lockdown, então o sair de casa já era um dos problemas. E no crédito você costuma olhar muito para o retrovisor para projetar o futuro. E na pandemia, o que tinha acabado de acontecer não refletia muito bem o que podia vir a acontecer no curto espaço de tempo. Então foi um momento super conturbado e a gente teve que tomar algumas decisões muito difíceis de como começar a investir. E a gente começou essa análise que a gente chama de top-down, né, uma análise macro para depois ir afunilando, olhando a parte setorial, e aí surge o setor agro de maneira muito importante. Primeira coisa que a gente pensou: problemas acontecem, o inesperado surge, e eu estou vivendo isso de uma forma muito ativa. Eu preciso de garantias, eu preciso trabalhar com uma rede de proteção importante, porque se algo fugir ao meu controle, eu tenho que ter ali o meu paraquedas na mão. E a gente começou a olhar quais são os setores que tinham garantias disponíveis de forma recorrente para que a gente pudesse desenvolver essa estratégia. Esbarramos no agro. Dentro do agro, a gente tem vários subsegmentos. Então, tem alguns subsegmentos que são conhecidos no mercado de capitais, como açúcar e álcool, mas que são empresas que, até pela proximidade com São Paulo, geralmente tinham um CFO que vinha da Faria Lima, tinha muito acesso ao mercado de capitais e furavam essa barreira do mercado de capitais que eu falei, de geralmente só levar operações de empresas muito grandes. Então, eles conseguiam, de certa forma, acessar o mercado, trazendo condições mais competitivas e, por isso, geralmente, apesar dos usineiros, de forma geral, terem terras, eles estavam habituados a não dar essas terras em garantia. Então, a gente não tinha um caminho por ali. Por outro lado, a gente, no mundo de soja, encontrava um grupo grande de produtores e que eles estavam habituados a entregar aquelas terras em garantia, e terra é uma garantia que está lá, é perene, né? Se eu tiver um ciclo muito pesado, ela não apodrece ou perde valor, pelo contrário, o tempo pode fazer com que ela ganhe valor, e geralmente é isso que acontece. Então, eu ter operações dentro do mundo de soja que tenha esse tipo de garantia, que era inelástica em relação ao Covid. Então, você olha para o Covid, você tinha dúvidas, por exemplo, se a gente voltaria a trabalhar no escritório, mas que a gente ia continuar comendo, a gente tinha uma certeza muito grande. Então, eu, mesmo no Covid, que era um cenário totalmente atípico e adverso, aquela demanda era resiliente e garantida. Junto com isso, então eu tenho garantia, eu tenho demanda, eu tinha um outro fator que era super importante. A gente faz isso muito bem. 50% do mercado de exportação de soja global é soja brasileira. Isso é um market share único em qualquer segmento que você possa pensar. Então, cara, a gente tem um diferencial competitivo nesse setor. Então, eu tenho garantia, eu tenho uma demanda muito resiliente e eu tenho um diferencial competitivo. Por que o mercado de capitais não explora? A gente começou a fazer um FDIC, não existia Fiagro à época, em 2020, e a gente, no auge da pandemia, captou 200 milhões de reais para desenvolver essa estratégia, sendo que um dos nossos fundos original poderia alocar um pedaço dentro de algo que precisava de mais musculatura para fazer o que a gente faria. E esse FDIC, que se chamava Xingu, ele tem um histórico de performance agora já de cerca de 5 anos, em que ele roda a sênior CDI mais 4, que é uma rentabilidade muito boa, e a subordinada rodou cerca de CDI mais 18 ao longo desse tempo inteiro. Então, com algo que até agora, depois que o Fiagro já se materializou e muita gente começou a olhar dentro do mundo do mercado de capitais de forma mais ativa para produtor rural e soja, ainda não é um consenso, né? Então, muita gente ainda tem dificuldade em fazer análise, e eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais disso dentro desse mundo de produtor rural.